vício costuma chegar de forma sutil, às vezes disfarçado de diversão, outras como fuga para aliviar a dor ou escapar dos problemas. Mas o que começa aparentemente inofensivo, com o tempo se transforma em uma prisão invisível. Uma verdadeira amarração espiritual. A pessoa se vê presa, envolvida, dominada. Quando eu cheguei aqui, eu era viciada em cocaína, eu era viciada no álcool, eu tinha todos os tipos de vício. O sofrimento se torna extremo e mesmo tentando reagir, a pessoa não consegue romper com aquilo que aprende. É como se algo a amarrasse por dentro. A alma grita por socorro, mas parece que ninguém escuta. Quando eu cheguei na sexta-feira, eu cheguei com depressão, síndrome do pânico, ouvia vozes, eu ouvia vultos. Quando eu cheguei aqui, cheguei no fundo do poço. E nesse ponto, desistir parece a única saída. Para morrer, eu vivia planejando como eu iria me matar. Se eu iria me matar debaixo de um carro, se eu ia cortar o meu pescoço. Quando foi um dia, eu estava 3 dias usando cocaína e aquela dor profunda dentro de mim. Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada, porque eu só tinha um vazio muito grande dentro da minha alma e não sabia explicar por que aquele vazio. E foi quando uma vez eu estava limpando meu quarto e deixei um copo de vidro debaixo da minha cama. Eu falei, vou deixar esse copo aqui porque um dia eu posso precisar para alguma coisa. E quando eu já estava nesses 3 dias usando cocaína, eu lembrei desse copo. Aquela voz veio falando na minha mente, vai lá no teu quarto, pega aquele copo que você deixou debaixo da sua cama, pega ele agora, quebra e passa no seu pescoço, porque pro lugar que eu vou te levar, tu vai ter paz. A verdade é que existe uma saída. Quando o mal é amarrado, o que ele prendia é liberado. Vidas são restauradas, a paz retorna, a família é reconstruída e o que parecia perdido é resgatado. Eu comecei a ouvir a palavra e não foi fácil, bispo. Não foi fácil deixar o mundo, não foi fácil deixar as drogas, não foi fácil deixar o mundo de ilusão que a gente vive aí fora. Mas graças a Deus, vindo todas as campanhas dia de sexta-feira, fui lutando sexta após sexta, fazendo voto, vindo pro altar. Se você se vê amarrado e percebe que a vida não anda, venha participar das 13 sextas-feiras para amarrar o mal e romper com tudo aquilo que tem te aprisionado e impedido de avançar. Às 7 da manhã, 10 horas, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral da Fé, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou encontre uma Universal mais perto de você. Acesse universal.org/localizar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então eu venho falar para você que está acompanhando o programa, que você venha crer. Sim, crer que as portas vão se abrir, crer que você vai ficar curado, crer que o seu casamento, sua família será restaurada. Sabe por quê? Crendo, por mais que pareça impossível aos olhos dos homens, isso se tornará possível na sua vida. Porque quando nós cremos, nós provocamos o sobrenatural, a manifestação do poder de Deus. Eu vou deixar à sua disposição o nosso SOS espiritual para você poder estar ligando, mandando a sua mensagem, entrando em contato conosco, porque estaremos sempre orando em seu favor, em favor da sua família. O DDD 48 3216 6162 para você poder ligar, para mandar mensagem é o 11 3573 3500. Salve os nossos contatos. Uma vez você entrando em contato com a gente, vamos retornar a você, vamos te ajudar e você vai poder identificar o nosso contato do Fogo e Poder. Você pode também acessar o pastoronline.com e falar com um dos pastores que estão de plantão para lhe atender. E eu quero falar para você do que acontece sexta-feira. Na sessão espiritual do descarrego, estamos determinando que o mal seja amarrado. Quando eu digo mal, eu digo as forças espirituais do mal e também problemas, sofrimento, que uma vez amarrado, você se torna livre e a sua vida desenvolve,
as coisas progridem, as coisas passam a dar certo na sua vida. Você vai acompanhar agora resultado de pessoas que alcançaram esse milagre, essa libertação, a cura, essa bênção, vindo sexta-feira na sessão do Descarrego. Seu nome? Gildene. E o seu? Erli Queiroz. Então, qual é o testemunho? Bispo, esse é o seu Erli. A gente faz um núcleo na comunidade do 25 e quando eu encontrei o seu Erli lá na comunidade, ele estava bem ruim a situação dele, estava até pensando no suicídio naquela terça-feira. E convidamos ele para ir para o núcleo, ele não, de início não aceitou por conta do problema, começou até meio que chorar. E eu falei para ele, se o senhor for no núcleo e não acontecer nada na sua vida, nunca mais a gente convida o senhor. Então, foi na base do desafio que ele foi lá. E ele foi lá e, graças a Deus, foi ajudado no núcleo. Veio na sexta-feira passada que o senhor determinou que hoje, na sexta-feira, ele ia estar trabalhando. E ele já está trabalhando. O que aconteceu de sexta-feira para cá? Muitas coisas, né, pastor? Eu estava, assim, muito deprimido, muito triste da minha vida, porque eu estava trabalhando já quase 2 meses numa empresa aí. Aí, de repente, do nada, veio uma comunicação dizendo que eu estava desligado da empresa, né? Aí veio sexta-feira aqui. Aí vim na sexta-feira aqui. E eu estava sem um rumo de nada. Não tinha um previsto de como trabalhar, não tinha como receber nenhum tostão em canto nenhum. Foi quando foi essa semana aqui, quando foi na quarta-feira, me ligaram de uma empresa de restaurantes, né? Perguntando se eu estava querendo fazer uma entrevista com eles lá. Aí foi quando que eu aceitei para ir lá. E aí, desde quarta-feira para cá, eu já estou começando já a trabalhar de novo, né? E eu fiquei muito feliz por Deus me dando de novo uma oportunidade, sabe? Na sexta-feira a gente determinou que o senhor ia conseguir emprego essa semana. Foi. E quando vocês determinaram que disseram que antes de sexta-feira não ia passar de eu estar empregado. E foi o que aconteceu. Hoje estou no 3º dia trabalhando. Valeu a pena? E muito. Agora é só pegar firme e entregar a vida ao Senhor Jesus. Porque isso é só um sinal. O que ele fez para você foi para mostrar que ele existe. Ele quer fazer muito mais na sua vida. Amém? Deus abençoe. Bem forte para Jesus, gente. Graças a Deus. Antes de chegar aqui na igreja, eu servi os espíritos. E assim eu cheguei aqui, toda carregada, minha vida destruída e com vício de bebida. E tentei fazer trabalho para o bispo Macedo e não consegui acabar com a vida dele. Fui pelas filhas dele, porque quando ele começou a fazer a programação dele, fazer a igreja, começar a pregar sobre a palavra de Deus, o terreiro foi fechado. Começou a fechar, o pessoal começou e todo mundo ir para lá para a igreja. E eu fiquei sem ninguém. Ninguém estava lá no terreiro onde é que eu estava. Então, aí eu comecei querer acabar com a vida dos pastores, com o bispo, com todo o pessoal que estava na igreja, para ver se o bispo parava e eu seguia em frente como eu estava seguindo. Só que eu não consegui. Minha vida era destruída, era depressão, eu tinha depressão, tinha tudo que podia imaginar que eu tinha. Perturbação, não dormia. No dia que eu botei meus pés aqui na igreja, eu consegui dormir a noite inteira. Eu pensei assim, como é? Se eu estava servindo, se eu estava lá servindo isso, fazendo trabalho, não conseguia dormir. Cheguei aqui na igreja numa sexta-feira, consegui dormir. Hoje eu estou feliz, abençoada. Dor de cabeça, depressão, tudo que tinha direito, que eu tinha, acabou. E primeiro que eu bati o pé aqui, foi o que aconteceu. Eu parei com o vício. Eu bebi água sanitária, e cheguei a beber gasolina. Que eu era tanta vontade de beber que eu bebia até gasolina. Naquele dia que eu entrei aqui, acabou. Se foi liberta de tudo. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê,
mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você acompanhou resultados, pessoas que manifestaram a sua fé, estiveram sexta-feira na sessão do descarrego, fizeram o seu pedido, manifestaram a sua fé e Deus se manifestou o poder respondendo. E a pergunta é: qual é a resposta que você precisa? É a libertação de um problema financeiro, porque você dá um passo para frente, 2, 3 passos para trás? É a cura de uma enfermidade que para a medicina você foi desenganado? Qual é a resposta que você precisa? É encontrar a felicidade sentimental, porque você vem sofrendo decepções, traumas e vem carregando até dentro de você mágoas e até complexos. Você se tornou uma pessoa depressiva, deprimida, você que sempre foi alegre, para cima, animada, mas você percebe hoje ser uma pessoa para baixo. Eu pergunto para você, qual é a resposta que você quer? Dê um passo de fé, esteja sexta-feira na sessão do descarrego, porque com certeza você também vai fazer parte desse quadro, dessa série de testemunhos que nós temos colocado aqui no programa, porque você vai alcançar a resposta que você tanto precisa. Você vai acompanhar agora o Ex-Sensitiva Responde. Eu quero que você acompanhe com atenção. Ele vai tirar a dúvida de uma pessoa, vai orientar uma pessoa que entrou em contato, pedindo ajuda, tirando dúvidas, e o que ele vai fazer para ajudar essa pessoa também pode ajudar você a abrir a sua mente, abrir a sua visão, e assim você dá um passo na direção da mudança da sua vida. Acompanhe. Acontece sim algumas coisas na minha vida quando alguém falece. Então, quando meu pai faleceu, logo 2 dias depois, eu estava na minha casa, na cozinha, e eu virei de costa, eu vi ele, o flash dele assim sentado na mesa, nitidamente, do jeito que ele ficava com a cabeça baixa, as mãos atadas, né? E aí quando eu olhei, 2, 3 segundos foi desaparecendo a imagem dele. Então acredito que seria algum sinal, alguma coisa. A situação do meu irmão foi quase um mês e pouco, alguns dias atrás, ele faleceu. E aí quando foi na noite que eu fui dormir, bem no meu subconsciente estava a voz dele nitidamente me chamando. Andréia, Andréia, o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui. Estava bem forte e eu acordei assustada, dando a impressão que ele estava em algum lugar, que estava meio perdido também, não sei, querendo se comunicar, algum sinal, mas foi coisas rápidas também, mas sempre tenho esses sinais. Então, aí a pergunta, o porquê que eu sinto esses sinais, tanto quando meu pai faleceu, quanto meu irmão também. E às vezes, quando tá para acontecer alguma coisa, meu coração se fecha, uma intuição bem forte. Olá, Andréia. A primeira coisa que você tem que saber, Andréia, é o seguinte, que esse vulto que você viu na tua casa não é teu pai, não. É um espírito enganador. Porque quando uma pessoa morre, não tem como a alma dele voltar. Não tem como. Mas espíritos malignos, para atingir a parte emocional da pessoa, ele faz-se passar por uma pessoa que você ama. Aí, no caso, foi seu pai. E assim ele age. A voz que você ouviu não foi a voz do teu irmão. Foi um espírito enganador usando a voz do teu irmão, parecida com a voz do teu irmão, que é impossível você identificar
como não sendo, porque é igual, para poder enganar você. E você vê que cada vez vai ficando pior, porque esse mal vai tentar levar você à loucura, porque vai falar coisas para você que ele vai fazer e acaba acontecendo, e você vai ficando cada vez mais com traumas, com medo do que vai acontecer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se libertar deste mal. Como que você se liberta? Sessão espiritual do descarrego, venha tomar um banho do descarrego, arrancar essa maldição e fechar teu corpo contra todo esse mal. Aí você nunca mais vai ter esse problema. Sexta-feira é dia de libertação, sexta-feira é dia de sessão espiritual do descarrego. Eu convido você a vir buscar essa limpeza espiritual, esse descarrego para a sua vida e para a sua família. Estamos no propósito para amarrar o mal, obras de feitiçaria, inveja, praga rogada, maldição hereditária. Uma vez os males, sendo eles amarrados, você se torna livre e a sua vida então prospera. Se você tem saúde, você passa a amar, ser amada, amado, ter uma família unida, feliz. Tudo muda, tanto no seu interior quanto no seu exterior. Faça isso. Esteja conosco nesta sexta-feira. Sessão do descarrego, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando pelo corredor dos 70 iluminados. Está aí as imagens da nossa Catedral da Fé, estacionamento gratuito, escolinha bíblica para sua criança e a entrada, você não paga nada. Você precisa só chegar aqui. E eu tenho certeza que aqui nós podemos, queremos e vamos te ajudar, tá bom? Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, no Templo Maior ou na Universal, mais perto de você. Agora é momento de nós unirmos a nossa fé, vamos orar, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, crendo na Tua palavra que garante que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, nós pedimos, buscamos o Teu poder para abrir as portas, para curar o enfermo, para libertar o oprimido, para trazer salvação a essa pessoa, a sua família. Peço proteção, livramento de todos os males, que através desta oração, aonde quer que essa pessoa esteja, num presídio, no hospital, em sua casa, no trabalho, seja essa pessoa abençoada. Em o nome de Jesus, que a dor desapareça, que ela consiga dormir, que ela tenha paz e que tudo venha dar certo em nome de Jesus. E quem crê e recebe, digam amém, digam graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, temos a certeza da vitória. Agora, eu quero fazer um convite especial para você estar conosco domingo às 9h30 na concentração de fé e milagres. Você não precisa esperar até sexta-feira, porque tem aí esse domingo uma oportunidade maravilhosa para você ter um encontro com Deus e ter uma experiência com o poder de Deus. Eu vou encerrar minha participação deixando para todos um convite para que você tenha consciência do quanto é importante a concentração de fé e milagres, e você vindo, buscando, você vai encontrar o poder de Deus e uma mudança para a sua vida. Eu fico por aqui, foi um prazer ter a sua companhia, jornada feliz para você e para a sua família. A água é um elemento criado por Deus, essencial para a sobrevivência dos seres humanos e que é símbolo do Espírito Santo. Quando consagrada a Deus, torna-se um poderoso remédio para a cura de todas as enfermidades. Essa pessoa, meu pai, que foi diagnosticada com uma enfermidade incurável, que recebeu do médico um laudo negativo, que ouviu do profissional de saúde que não há mais nada a ser feito por ela. Meu Pai, nós consagramos essa água, que haja nela a unção da saúde agora, e haja cura, e haja libertação, e haja transformação.
O tratamento espiritual com a água é para você que perdeu a esperança nos tratamentos convencionais, foi desenganado pela medicina e que já faz tantos outros sem alcançar o resultado. Eu recebi uma notícia recentemente de que o meu tio tinha piorado, né? Tinha contraído uma bactéria no rim. E meu pai mandou um áudio com um tom meio desesperado, falando assim: minha filha, pelo tom dele eu vi o desespero, minha filha, o seu tio quase morre ontem, com muita dor por conta da bactéria, inflamou e ele foi pra UTI. Ele já estava em estado deplorável, assim. Dobrei o joelho e determinei. E eu falei: meu Deus, que quando eu beber dessa água, que seja como se fosse meu tio. E haja nele a cura e a restauração. Nenhuma bactéria vai ficar no corpo dele. E também a dor, porque eu fiquei sabendo que a dor dele era tão forte que ele não aguentava de dor. E bebi da água. E fiquei em paz. Eu tive certeza que Deus iria responder. Isso mais ou menos umas 6 horas da tarde. Quando foi 8 e pouco da noite, o meu primo me deu o retorno que ele tinha tido uma resposta positiva. E ele foi literalmente curado. Até a hemodiálise que era para ele fazer, eu determinei: o meu tio não vai fazer hemodiálise, ele vai sair do hospital. E ele foi para casa e tá curado, tá bem, bem mesmo. Outro momento dentro da concentração de fé é o da busca ao Espírito Santo, uma oportunidade para se conectar com Deus. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, perdoe essa pessoa que se arrepende, que se rende a Ti e derrama agora o perdão, Senhor. Receba a paz, e com a paz vem a alegria da salvação. Na adolescência surgiram os primeiros sinais da depressão. Tudo começou com um transtorno alimentar. Eu sofri bulimia, anorexia. Em pouco tempo perdi muito peso, a ponto de chegar a interromper ciclo menstrual, a ter várias alterações hormonais. E logo depois começaram os sintomas de depressão mesmo, de pensamento suicida, aquele vazio interior que nada preenchia. E foi onde eu comecei a me automutilar. E aí aquilo se tornou um vício. Então toda vez que eu ia pro banho eu me cortava. Porque naqueles momentos, por poucos minutos, eu sentia algo maior do que aquilo que estava dentro. Eu cheguei a tentar o suicídio. Em uma noite eu tomei vários remédios, porque na minha mente a única solução seria a morte. Aos 19 anos eu comecei a namorar o meu atual marido. Ele já frequentava a igreja. Então eu falei pra ele. Ele não sabia de nada, mas eu falei tudo que já tinha feito, tudo que já tinha pensado. E ele me convidou para vir à igreja. E eu cheguei numa reunião de libertação. Eu entrei na igreja em dezembro, em fevereiro me batizei nas águas, e em maio eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí tudo mudou completamente. Vocês se casaram, porque vocês não eram casados? Se casaram Sim, no bispo. altar? A gente se casou no altar. Hoje nós temos uma filha, ele está aqui me acompanhando. Nossa menina ficou com minha mãe. Como é o Charles hoje? Eu cheguei na igreja também muito... Na verdade, eu nasci na igreja, né? Não me lembro nunca ter me afastado, mas eu não era firme, né? Eu me prostituía muito, eu tinha vícios, assim, de pornografia, vivia no pecado, né? Então, eu comecei o processo de libertação, me batizei nas águas pela 1000ª vez que eu já tinha me batizado. Mas foi a vez do batismo? A vez do batismo. Eu recebi o Espírito Santo. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, é que eu vi que, tipo assim, todo problema que eu tinha não era nada, porque Deus resolve tudo. Hoje, quando as pessoas perguntam quanto tempo a gente tem de casado, a gente fala 7, até não acreditam, porque a gente é muito parceiro um do outro, assim. Então, o que a gente fala na frente do outro, a gente fala para os outros, de elogio, de admiração, de respeito que a gente tem, e isso é muito difícil de ver hoje em dia, né? A fidelidade, a admiração, e aí as pessoas até brincam: nossa, parece que estão na fase de namoro ainda. Você vê, tudo isso a partir do momento que ambos decidiram entregar a vida para Jesus, né? Se você busca uma transformação em sua vida, a Concentração de Fé em Milagres é o lugar certo. Domingo, às 9h30 da manhã, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis.